Você já se perguntou como os políticos e super ricos vivem nas prisões? Enquanto a maioria enfrenta condições desumanas, esses privilegiados têm acesso a um tratamento completamente diferente. Neste vídeo, você vai descobrir como a elite é tratada atrás das grades, com regalias, conforto e até poder dentro da prisão. Prepare-se para ver o que realmente acontece por trás das paredes das prisões para os poderosos e entender como a justiça é tratada de maneira desigual para os ricos e influentes. Começamos com Pondok Bamboo Prison, Indonésia. Em 2010, uma equipe de reportagem decidiu visitar de surpresa uma penitenciária na Indonésia, sem imaginar que registraria algo tão revoltante que geraria uma verdadeira comoção mundial. O que foi flagrado lá dentro virou manchete em vários países e escancarou um nível de corrupção que muitos suspeitavam, mas poucos tinham visto tão de perto. Antes de revelar exatamente o que foi mostrado pelas câmeras, é importante conhecer a personagem central dessa polêmica, Arita Suryana. Ela é uma empresária indonésia que, após ser condenada por envolvimento em um esquema de suborno a um funcionário público, recebeu uma pena de 5 anos de prisão. Mas Arita não era uma presa comum. Mesmo trancada entre 4 paredes, sua fortuna milionária ainda falava mais alto, e ela decidiu usar cada centavo possível para transformar sua vida atrás das grades em um verdadeiro paraíso. Enquanto outros presos enfrentavam celas abafadas, comida precária e superlotação, Arita fazia exatamente o oposto. Continuava a usar sua influência financeira para negociar benefícios. Ela subornou tanto o diretor do presídio quanto os agentes penitenciários. Como resultado, sua cela virou uma espécie de suíte de hotel de luxo, algo impensável para a realidade do sistema prisional local. Foi aí que um canal de televisão local, após receber denúncias anônimas, decidiu fazer uma visita surpresa. O que eles encontraram parecia uma cena saída de um filme surreal. Arita estava no meio de um tratamento estético com laser facial dentro da própria cela. Sim, você não leu errado. A cela de Arita mais parecia o quarto de uma celebridade. 64 metros quadrados, cama king size, televisão de tela plana, banheiro privativo, acesso a karaokê e, pasme, 3 funcionárias atuando como empregadas domésticas pessoais. Mas os mimos não paravam por aí. Arita recebia visitantes à vontade sempre que desejava. Profissionais da beleza, como cabeleireiras e esteticistas, tinham entrada liberada para atendê-la ali mesmo, dentro do presídio. O escândalo foi inevitável. Assim que as imagens foram divulgadas, a indignação tomou conta da população. As pessoas estavam furiosas ao verem com os próprios olhos o tipo de prisão de luxo que o dinheiro era capaz de comprar. Mas a história de Arita, por mais chocante que pareça, é apenas o começo. Porque, acredite ou não, existem prisões ao redor do mundo que foram propositalmente projetadas para oferecer conforto, lazer e até benefícios que muitos não têm nem fora da cadeia. No vídeo de hoje, vamos te mostrar 7 prisões que oferecem um estilo de vida completamente fora do comum. Lugares onde presos ricos vivem como se estivessem em resorts de férias. Você vai conhecer um detento que entra e sai da prisão de helicóptero, outro que transformou seu cárcere em um ateliê de arte milionário e até um que oferece salários aos próprios colegas de cela. Algumas dessas prisões foram criadas com a proposta de reabilitação, outras claramente foram moldadas para atender aos caprichos de pessoas com muito poder e influência. Vamos começar com um presídio localizado em um verdadeiro pedaço do paraíso, a prisão de Bastøy, na Noruega. Diferente de tudo o que você já viu, essa prisão fica em uma ilha isolada, e o transporte até lá é feito por balsa. Mas o mais curioso, quem pilota a embarcação são os próprios presos. Bastøy está localizada a cerca de 1 hora de Oslo, em uma área de beleza natural impressionante, com praias dignas de cartão postal. A filosofia por trás de Bastøy é baseada em confiança e responsabilidade. Os internos vivem em pequenas casas compartilhadas, sem cercas altas ou arame farpado. Não há vigilância ostensiva, e o clima do lugar lembra mais uma vila do interior do que um centro de detenção. Lá, os detentos trabalham, pescam, nadam durante o verão e têm tempo livre para caminhar pela praia. Eles recebem um valor simbólico por dia de trabalho e um subsídio mensal para comprar mantimentos na loja da ilha. Apesar da atmosfera quase utópica, existem regras claras. É proibido consumir bebidas alcoólicas, usar substâncias ilegais e cometer qualquer tipo de agressão. A prisão abriga cerca de 115 pessoas, e a seleção de quem pode cumprir pena ali é feita com base em critérios específicos, não apenas na conta bancária.
A ideia é dar uma segunda chance a quem está disposto a mudar. Mas enquanto Bastoy busca ser justa, oferecendo igualdade de tratamento entre os presos, a próxima prisão da nossa lista segue uma lógica completamente oposta. Um presídio de luxo criado sob medida para um prisioneiro bilionário. Esse é o caso da prisão de Cianjur, também na Indonésia, onde o empresário Tommy Suharto, filho mais novo do ex-presidente que governou o país por mais de 3 décadas, cumpriu pena. Acusado de mandar matar um juiz da Suprema Corte, Tommy foi condenado a 15 anos de prisão. Mesmo sem o pai no poder, ele ainda era uma figura influente e extremamente rica. Enquanto os demais detentos dividiam celas apertadas e dormiam no chão de concreto, Tommy vivia praticamente em um apartamento de luxo. Ar-condicionado, TV, suíte com carpete, banheiros com piso de cerâmica e até vista para um jardim com lago ornamental. Ele tinha liberdade para receber visitas, mantinha relações com várias mulheres e, segundo relatos, até usava helicópteros para sair da prisão quando queria. O contraste com os demais internos era gritante. Muitos dividiam celas com mais de 10 pessoas, enquanto Tommy desfrutava de um ambiente confortável, silencioso e exclusivo. Esse tipo de desigualdade escancarava o peso do dinheiro dentro do sistema carcerário. Mas se você achou isso surpreendente, espere até conhecer a próxima prisão da lista, Halden Fengsel, na Noruega. Este presídio é considerado por muitos o mais humano do mundo, mesmo sendo de segurança máxima. Localizado em uma floresta, o lugar lembra mais um centro de bem-estar do que uma prisão. Lá, não há arame farpado e os guardas não carregam armas. Pelo contrário, eles interagem com os detentos, jogam futebol e constroem vínculos de confiança. A arquitetura do local foi cuidadosamente planejada ao longo de 10 anos, com um investimento milionário do governo norueguês. Tudo foi pensado para garantir dignidade, reabilitação e um ambiente que incentive o crescimento pessoal. Cada preso tem seu próprio quarto, com banheiro privativo, geladeira, televisão e janelas sem grades, para garantir a entrada de luz natural e sensação de liberdade. Como parte da proposta artística e terapêutica do espaço, o governo contratou um renomado artista para pintar murais nas paredes internas. Uma das obras mais simbólicas mostra um detento transformando uma bola de ferro em um arremesso olímpico, uma metáfora clara de superação e transformação. Essa abordagem progressista tem um objetivo claro: preparar os presos para a reintegração social, reduzindo os índices de reincidência. E os resultados têm chamado a atenção do mundo inteiro. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuando. Em algumas prisões, o ambiente é tão diferente do que estamos acostumados que parece até que saímos da realidade. Em Halden, na Noruega, por exemplo, a presença de mulheres trabalhando como agentes penitenciárias cria um ambiente mais calmo, quase como uma estratégia de pacificação emocional. A presença de mulheres nesse ambiente carcerário contribui para uma atmosfera mais equilibrada, quase como se fosse um microcosmo da vida em sociedade. Existe até uma casa especial dentro do complexo onde os detentos podem passar noites com suas famílias, o que reforça os laços afetivos e promove a reintegração social. No entanto, muita gente questiona se essa estrutura seria justa. Críticas não faltam. Há quem diga que esse presídio mais parece um hotel de luxo, principalmente quando se considera o perfil dos internos, indivíduos que cometeram crimes de alta gravidade e cujas ações deixaram marcas profundas na sociedade. Mesmo assim, os responsáveis pela administração do local insistem que o foco deve estar nos direitos humanos e na dignidade das pessoas, mesmo aquelas que erraram. O argumento é que, ao oferecer condições minimamente humanas, se cria um ambiente mais propício à reabilitação. Não é de se estranhar que pessoas influentes com poder e dinheiro façam de tudo para conseguir uma vaga ali. Mas se o assunto é prisão com cara de resort, impossível não mencionar a lendária La Catedral. Esse foi o único caso conhecido em que um criminoso usou sua própria fortuna para construir o lugar onde cumpriria sua pena. A história aconteceu na Colômbia, no início da década de 90, e o protagonista foi ninguém menos que Pablo Escobar, o chefão do tráfico que, naquela época, era um dos homens mais ricos e temidos do planeta. Com tantos recursos, ele atraiu atenção internacional, e tanto os Estados Unidos quanto o governo colombiano estavam empenhados em capturá-lo. Após anos se escondendo, Escobar decidiu que já estava cansado da vida de fugitivo. Em vez de se render como qualquer criminoso comum, ele exigiu negociar os próprios termos de entrega. E uma das condições era clara: ele queria cumprir a pena num espaço que ele mesmo projetaria. A proposta, por inacreditável que pareça, foi aceita.
Assim nasceu La Catedral, uma espécie de palacete disfarçado de prisão, erguido nas montanhas ao redor de Medellín e finalizado em 1991. O lugar em nada lembrava uma penitenciária convencional, com decoração requintada, áreas de lazer, jardins e vistas paradisíacas. O espaço logo recebeu apelidos como Hotel Escobar ou Clube Medellín. O mais impressionante, ele vivia ali como se estivesse num refúgio particular e não cumprindo pena por crimes graves. Era um ambiente onde a segurança máxima parecia ter dado lugar ao conforto máximo. Dentro da propriedade, Escobar contava com uma estrutura digna de uma mansão de luxo. Uma cozinha particular, banheiros privativos, academia pessoal, pista de dança, campo de futebol, um bar completo e até uma pequena cachoeira. Seu quarto tinha cama giratória, televisão gigante e banheira com hidromassagem. Em seu aniversário de 42 anos, ele contratou chefes renomados da cidade e fez uma festa extravagante que incluiu até casamento entre detentos, com direito a música ao vivo, pista de dança e uma celebração que durou a noite toda. Contudo, essa vida de rei não durou para sempre. O cenário começou a desmoronar quando veio à tona que Escobar havia eliminado 4 de seus aliados dentro da própria La Catedral. A repercussão foi explosiva e enfureceu o governo colombiano, que decidiu transferi-lo imediatamente para um presídio comum. Mas Escobar, sempre um passo à frente, escapou antes da operação, usando uma rota secreta que atravessava a mata fechada ao redor. Hoje, o local foi transformado. A antiga prisão foi entregue a um grupo religioso e atualmente funciona como um mosteiro. Ainda assim, La Catedral continua sendo lembrada como o maior exemplo de como alguém pode transformar o cárcere em um refúgio de luxo. Seguindo nessa linha de prisões fora do comum, chegamos à Espanha, onde existe um presídio que lembra mais um centro de acolhimento infantil do que uma instituição penal. Em Aranjuez, a proposta é justamente impedir a separação de famílias. Ali, os detentos que têm filhos pequenos podem morar com as crianças em celas adaptadas, que funcionam como pequenos apartamentos familiares. Se ambos os pais estiverem cumprindo pena, há possibilidade de serem mantidos juntos para criar o filho até os 3 anos de idade. Após esse período, os pequenos são encaminhados para a tutela de familiares ou, em alguns casos, para serviços sociais. Durante o tempo em que permanecem no presídio, as crianças têm acesso a berçários, brinquedotecas, áreas lúdicas e atividades pedagógicas desenvolvidas especialmente para elas. A ideia é preservar, ao máximo, o vínculo afetivo entre pais e filhos nos anos mais importantes da infância. Um exemplo emblemático foi o de Carmen Garcia, que conheceu o companheiro na prisão, casou-se ali mesmo e teve um filho. Com a autorização das autoridades, o casal viveu junto com a criança em uma cela familiar, tentando oferecer uma rotina minimamente normal dentro do sistema prisional. É uma iniciativa rara, mas que levanta reflexões sobre como punir sem desumanizar, especialmente quando a infância está em jogo. Voltando à Colômbia, outro exemplo chocante envolve Juan Carlos Martínez, um ex-senador que teve ascensão meteórica na política antes de cair em desgraça. Em 2009, foi condenado por envolvimento com tráfico e colaboração com grupos ilegais. A população esperava ver um político corrupto pagando caro por seus atos, mas o que se viu foi o oposto. Martínez vivia com regalias em La Picota, um presídio que, para ele, se transformou em palco de festas privadas. Em vez de isolamento e punição, Martínez comemorou o aniversário com uma celebração de 2 dias, que contou com 34 convidados, comida farta, músicos ao vivo e até presença de um famoso cantor de salsa. Tudo foi registrado e exibido em rede nacional. As denúncias não pararam por aí. Ele chegou a derrubar uma parede entre 2 celas para ampliar seu espaço pessoal, montando um verdadeiro apartamento dentro do presídio. Quando a situação veio à tona, a população exigiu ação imediata e o governo cedeu à pressão. Em 2012, ele foi transferido para um presídio sem os mesmos luxos. Agora, se você acha que já viu tudo, espere até conhecer a unidade penal mais refinada da Europa. Localizada em Leoben, na Áustria, essa prisão parece ter saído de um catálogo de arquitetura moderna. Conhecida como Centro de Justiça, ela não é chamada de prisão nem pelos próprios detentos. A proposta é tratar os internos com respeito e dignidade, especialmente aqueles que não cometeram crimes violentos. Logo na entrada, 2 frases estão gravadas nas paredes do prédio. Uma diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A outra afirma que mesmo quem está privado da liberdade deve ser tratado com humanidade.
E esses ideais não ficam apenas no discurso. Cada pessoa tem um quarto privativo, e sim, é chamado de quarto, não cela, com banheiro próprio, televisão e uma pequena cozinha. A estrutura conta ainda com academia moderna, quadra de basquete e espaços de convivência pensados para estimular a reintegração e não apenas a punição. Para muitos, essa abordagem pode parecer generosa demais. Mas a lógica por trás do modelo é simples: tratar bem para transformar. Apesar das críticas, uma coisa é certa: com influência e dinheiro, alguns conseguem fazer do sistema prisional um verdadeiro paraíso. E se você gostou deste vídeo, confira a criança mais temida do mundo na prisão. Obrigado por assistir, fique com Deus e nos vemos em breve.